Bom dia, pessoal! Mais uma vez queremos convidar você a participar desse culto, a poder louvar a Deus conosco e se alimentar com essa palavra que vem do Senhor para confortar, consolar, exortar e encorajar a sua vida. Pedimos que você participe e compartilhe. Repasse para outras pessoas essa mensagem, o link, para que essas pessoas possam ouvir e serem abençoadas juntamente com você. Deus te abençoe. Olá, bom dia. Eu gostaria de te pedir agora para você deixar um pouco as suas preocupações de lado, deixar um pouco das suas angústias de lado e adorar a Deus. Vamos cantar juntos, mesmo você aí na sua casa. Vamos adorar a Deus juntos nesse momento, amém? De coração pra coração, faço dos meus dias oferta de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio. Em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Sua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o seu lar, fazes de mim o seu lar. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio. Em ti, toda a esperança. Em ti, meu destino. Em ti, meu motivo. Em ti, meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu. Sua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o seu lar, fazes de mim o seu lar.
que tenho é teu, tudo que tenho é teu, sua casa sou eu, Deus meu, fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em meados da década de 40, 2 jovens evangelistas trabalhavam intensamente evangelizando pessoas. Eles viajavam por inúmeras cidades proclamando Cristo como Salvador. Eles inclusive participaram do início da fundação da Jocum, que é os Jovens com uma missão que tem como objetivo levar jovens ao Evangelho. Eram eles, Billy Graham e Charles Templeton. Dentre os dois, Templeton era o mais admirado. Muitos diziam que ele era o grande pregador,
que ele era aquela pessoa que de fato ia revolucionar e ia atingir mais pessoas. Ele era mais desinibido, ele tinha toda uma empatia em relação ao público que todos admiravam. Mas o que acontece é que quando chega aí por volta da década de 50, Charles Templeton, ele tem um anúncio para dar, e o anúncio que ele dá às pessoas é de que naquele momento ele passa a ser agnóstico. Isso é, ele não crê mais necessariamente em Deus, ele não tem mais certeza da existência de Deus. Tempos depois, ele abre mão da sua crença em Cristo e ele abre mão completamente da crença nas Escrituras e da sua fé cristã. E assim, ele abandona completamente a fé. Em 96, ele escreve um livro chamado Farewell to God, que seria algo como Despedindo-se de Deus, onde ele apresenta as razões para ter deixado a fé cristã, porque a fé cristã não faz mais sentido para ele. E essa não é a história de muitas pessoas, essa história de desconstrução. O que a gente vê é que as dúvidas na nossa vida, as dúvidas elas são reais, são presentes. E a gente tem dúvida a respeito de uma série de coisas nas nossas vidas. Desde quando a gente é pequeno, o que a gente vai ser quando a gente crescer? Depois, com quem eu vou namorar? Ou depois, o que curso eu vou fazer? O que eu vou estudar? Quem realmente eu quero ser e fazer da minha vida? Com quem eu vou me casar? O que eu faço da minha vida? Qual é o significado da minha vida? A nossa vida, então, ela é cercada por dúvidas. E a gente vê que a Bíblia, ela não se esconde dessas dúvidas, muito pelo contrário. Na Bíblia, a gente vai encontrar inúmeras dúvidas expostas, desde as primeiras páginas, onde a gente vê a humanidade claramente questionando a Deus em suas primeiras páginas. A gente tem, por exemplo, um livro como o livro de Jó, que é um livro dedicado a dúvidas. Um livro onde ele está recheado de poesia e recheado de perguntas. Primeiramente da parte de Jó e posteriormente Deus perguntando a Jó. E a gente vê um outro testemunho, por exemplo, como Corrie ten Boom, que estava também no Holocausto, uma outra sobrevivente no Holocausto, mas quando a sua irmã Betsy estava lá, e ela estava à beira da morte, e ela disse o seguinte: antes de morrer, Betsy então diz a Corrie: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. E o próprio Billy Graham, num determinado momento, quando ele se depara com esse amigo dele com tantas dúvidas, ele vai para um determinado local, ele se ajoelha e ele fala: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho crer em Ti. A gente está então cercado por dúvidas. Não sei como é que tem sido a sua vida em relação às dúvidas, mas a Bíblia tem muito a falar. E assim, a gente vai ler então nesse momento Lucas no capítulo 24, que é um texto que vai relatar sim sobre dúvidas e que ao mesmo tempo vai falar sobre a presença do próprio Deus no meio dessas dúvidas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel.
E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Dúvidas. É isso que a gente vê tão claramente nesse texto. Esse texto nos traz esses 2 seguidores de Cristo que de repente estão caminhando por ali e conversando e colocando, expondo suas dúvidas um ao outro e realmente se interrogando: e agora? O que a gente faz? Mas como a gente já viu, a gente vai lidar o tempo todo com dúvidas. E talvez algumas das dúvidas que eles tinham ali sejam dúvidas das maiores que a gente tem e que a gente vai ter que lidar com elas. O que fazer das nossas vidas quando tudo que a gente acredita ou vai por água abaixo, ou a gente está passando por algum processo diferente em nossas vidas que a gente deixa de acreditar no que a gente acredita? E o que é a verdade? A verdade importa ou ela não importa? O que me parece ali no texto, quando a gente olha, é que os 2 estavam buscando realmente saber a verdade. E a verdade qual era? Era que o mestre tinha morrido. Aquele em quem eles confiavam tinha morrido naquele momento. E como que a gente lida com algo assim? Como que a gente lida quando aquilo onde a gente coloca toda a nossa confiança foge dos nossos pés? Quando aonde a gente se decide por algo e a gente se entrega para aquele algo, mas a gente vê de repente tudo isso se esvaindo, para onde que a gente vai? Porque o que normalmente acontece é que a gente fica completamente perdido e não sabe como fazer. E aí, cada um normalmente sai correndo para um lado nessa questão de acreditar, porque nós precisamos acreditar em algo nas nossas vidas. O que rege as nossas vidas? Quais são os valores que regem as nossas vidas? É o que a gente precisa saber. E aí cada um vai correr para um lado. Tem alguns que vão correr, por exemplo, para um sistema político ou para alguma figura política. Outros vão correr simplesmente para um niilismo. Outros vão correr, às vezes, para uma negação ou simplesmente eu não quero falar sobre isso. São inúmeras as formas que a gente tem como lidar com isso. Mas aqui, no nosso texto, o texto que nos interessa nesse momento, o que parece é que esses 2, eles estão interessados na verdade. Tinha acontecido algo muito sério e a gente vai analisar a partir de agora. Nos versículos 14 e 15, a gente vê claramente que eles conversavam e discutiam. Então, novamente, eles estavam ali indo então de Jerusalém para Emaús, eram 11 quilômetros de distância aproximadamente, e o que tinha acontecido era um assunto quente. Era esse Cristo, ele simplesmente não estava mais, e ali eles estavam os 2 conversando. E agora? Como que a gente faz? Como que a gente lida com uma notícia dessa? E aí a gente vai ver nos versículos 15 e 16 que enquanto isso acontecia, enquanto eles estavam ali conversando, de repente surge uma figura ao lado deles. E essa figura é o próprio Jesus. Jesus surge ao lado deles e passa a caminhar com eles, mesmo sem eles perceberem que era Jesus, porque é isso que o texto vai nos mostrar. Eles não
perceberam que era Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, e aí, sobre o que vocês estão conversando? Galera, e aí, o que está rolando? E olha só, esse detalhe que vai falar aqui, né? Jesus então pergunta no versículo 17, e no versículo 17 vai dizer que eles estavam com os rostos deles entristecidos, estavam desanimados, porque novamente, o que a gente faz agora? O que eu faço da minha vida? E essa pergunta eu acho que ela é muito importante para nós, na nossa vida, e o tempo todo a gente se perguntar, o que fazemos da nossa vida? O que a gente tem feito na nossa vida num momento como esse, onde o tapete ele é puxado dos pés da humanidade toda, no mundo inteiro, onde tudo muda? O que a gente faz diante de tudo isso? Diante de certezas que a gente tinha, mas que de repente a gente não tem mais. O que a gente faz quando uma coisa dessas acontece? E parece que ali é exatamente o que aconteceu com eles. O tapete foi tirado, o tapete foi puxado, e eles caíram no chão, e agora eles estavam com os rostos entristecidos, sem saber o que fazer. E Jesus pergunta então naturalmente para eles, e aí eles passam a dizer, e os versículos de 19 a 21 vão dizer, poxa, mas você não ouviu dizer o que está acontecendo? E aí Jesus... Obviamente que Jesus sabia o que tinha acontecido e sobre o que eles estavam falando, mas ainda assim Jesus questiona, Jesus pergunta, Jesus indaga a eles, sim, mas o que foi? Me conta. E aí eles começaram a contar. E olha só o que diz o verso 19. A gente está falando sobre o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Eles responderam, era um grande profeta, olha só, era um grande profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Era isso quem ele era, mas já não é mais, esse profeta já não é mais. Por quê? Porque os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É isso que acontece. É sobre isso que eles estavam falando, e eles colocam agora isso para Jesus, falando, olha, tudo que a gente cria, a gente acreditava nisso, mas ele morreu, ele foi entregue à morte e ele morreu, porque olha só o que eles continuam dizendo, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Tudo que a gente mais quer na vida é a redenção. Redenção, o ato de redimir, é de tirar a gente, de livrar a gente, de nos dar salvação, de nos trazer para algo novo, para a verdadeira liberdade. Todo mundo está em busca de redenção. E atrás do que você tem buscado a redenção? Como que você tem buscado essa redenção que você precisa tanto e eu preciso tanto? Às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente acha que a redenção está no ser humano, mas será? Quando a gente olha a nossa volta, realmente não parece que essa é a realidade. E o que a Bíblia vai nos mostrar é que o grande problema é o pecado que existe dentro de nós. O problema está em nós. Se o problema está em nós, a solução, ela não pode estar dentro de nós. Isso quer dizer, então qualquer sistema terreno, qualquer pessoa, qualquer personalidade que possa inspirar a gente, e isso sim acontece, tem pessoas que são inspiradoras nos seus discursos, isso é muito bom, da gente poder se inspirar nelas, mas elas não trazem a redenção. E aqui eles esperavam a redenção. Era alguém que vinha trazer a redenção a um povo, que vinha tirar e mostrar uma nova realidade de vida. Mas isso não acontece. Por quê? Porque essa pessoa morre. É isso que eles estão dizendo aqui para Jesus. É isso que eles relatam para Jesus. O que fazer? O que fazer? Quantas vezes talvez você tenha lidado com isso? Talvez num momento de sofrimento, como a gente viu esses relatos do Holocausto, de pessoas que estavam lá, e agora, como que eu lido com isso? Diante do sofrimento, para onde que eu olho, para onde que eu corro? Porque todos nós, pessoas que creem em Deus e pessoas que não creem em Deus, todos nós vamos ter que lidar com o problema, por exemplo, do sofrimento. O ponto é como a gente lidar. Todos nós, a gente vai se apegar em alguma tábua de salvação, seja ela o nosso intelecto, seja ela uma crença qualquer. O ponto é, essa tábua de salvação, ela é realmente firme? Ela nos leva para algum outro local? Ou ela é simplesmente um paliativo, um placebo que nos engana e nos faz pensar que a gente está em algo novo, quando de repente a gente não saiu do espaço que a gente estava?
E então, depois dessa frase tão importante, a pergunta que fica é essa: o que pode nos resgatar? Então, será mais um governo? Será mais um sistema político? Será mais tecnologia que vai ser inventada para nos conectar e nos deixar mais e mais conectados? Será que é a gente consumir? Será que é a gente ter mais? Será que é a gente possuir mais? Será que é poder? Será que é tudo isso? Será que é qualquer uma dessas coisas? Provavelmente não. Porque a gente vê que na história isso tem se provado que cada vez mais isso é vazio. Então, como lidar com as nossas dúvidas? Como lidar com as nossas dúvidas? Então a gente vai colocar aí algumas posturas, então, de como a gente pode lidar com essas dúvidas, né? Uma das formas é ignorando. Tem pessoas que simplesmente ignoram. Então, quando vem a dúvida, eu quero silenciar essas vozes da dúvida. Eu não quero pensar nessas questões tão importantes, questões existenciais, da onde que eu vim, para onde que eu vou. Nada disso me importa. Eu simplesmente prefiro ignorar isso. Eu prefiro que outros ruídos estejam tomando minha cabeça e simplesmente seguir um dia após o outro. Um dos grandes problemas disso é porque realmente a gente parece que passa a ter uma vida que não tem um significado de fato. Para nós, acaba sendo simplesmente, eu estou vivendo por viver. Eu não me importo realmente com certas questões que, ainda assim, elas me incomodam. E como diz Eclesiastes, esse anseio que nós temos dentro de nós pela eternidade, ele acaba, parece que, simplesmente ignorado e silenciado de alguma forma. Essa é uma das formas. A outra forma, por exemplo, é o medo. Tem pessoas que simplesmente, quando surge alguma dúvida, elas ficam com medo. Por quê? Porque elas não têm uma base, um alicerce suficiente para algo que elas acreditam. Então, elas não querem questionar nada. E quando elas são questionadas, aí, normalmente, elas se sentem, inclusive, acuadas, se sentem com medo. São, inclusive, por exemplo, quando a gente deixa de ouvir outras pessoas que têm dúvida. No caso da nossa fé, tem pessoas que têm dúvida da fé cristã, às vezes amigos nossos, às vezes parentes, às vezes filhos, e a gente prefere que não tenha. A gente prefere que eles se calem, porque a gente tem medo das dúvidas. A gente tem medo porque nós, muitas vezes, não sabemos aonde nós estamos pisando. Então, esse é o medo. Uma outra forma é a aversão/imersão. Muitas vezes é causado, inclusive, por um movimento opressor. Então, são pessoas que às vezes viveram em ambientes opressores, às vezes ambientes religiosos opressores, às vezes onde elas sofreram em relação a isso. E aí, quando surge uma janela, uma abertura diferente, elas simplesmente se entregam porque elas têm aversão àquilo ao qual elas foram expostas. Porque muitas pessoas, por exemplo, foram expostas a uma opressão religiosa e uma opressão dita como cristã, que muitas vezes está completamente em contradição à própria palavra. Então, isso quer dizer, essa aversão que muitos têm, às vezes ela é infundada. E aí o que acontece? Acontece a imersão. A imersão. Então, vem essas dúvidas e é isso que eu abraço. O que eu acho maravilhoso na fé cristã é como ela nos mostra que nós somos acolhidos, que as nossas dúvidas são acolhidas. Novamente, desde o início, inclusive o próprio Deus se relacionando com a humanidade, desde o início ele perguntando, e aí, aonde que vocês estão depois que eles comeram do fruto? Onde que vocês estão? O que aconteceu? Aqui no texto, como a gente viu, no livro de Jó, o modo como Deus questiona a Jó. Isso quer dizer, e ele permitindo que Jó tivesse dúvidas. O próprio Jesus na cruz, que tem essa frase tão forte, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele faz essa pergunta, mas antes de morrer, ele diz o seguinte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o espaço que nós temos para a dúvida, mas ainda assim saber que nós não somos a resposta, que nós, os seres humanos, finitos como nós não somos a resposta, mas tem alguém que é a resposta maior para as nossas dúvidas. E aí, Jesus, quando ele está no caminho, lá com esses discípulos, nesse caminho para Emaús, ele pergunta no versículo 19, que coisas são essas? Que coisas são essas?
Para onde vamos a partir de nossas dúvidas? Enquanto conversavam e discutiam, é o que vai dizer o versículo 15. E muitos de nós, a gente acaba na nossa vida simplesmente discutindo e conversando e discutindo, e às vezes parece não chegando em lugar nenhum. Sendo que é importante a gente chegar em algum lugar. É como aquele casal de namorados que às vezes eles estão por 22 anos juntos e um deles fala, e aí, você acha que já é hora? E o outro, não, vamos esperar mais um pouquinho. Mas cara, você quer esperar até quando? Né? Já passou, às vezes a gente precisa chegar a certas conclusões. Eu estou propondo que nós, como cristãos, a gente vai ter a resposta de tudo? De forma alguma, de forma alguma. Novamente, as dúvidas, elas estão permeadas nas páginas da Bíblia por personagens histórico-bíblicos. Eles estão lá, as dúvidas estão lá. Mas, quando a gente vê que a gente não tem mais o que dizer, a gente vai olhar para quem? A gente vai olhar para, como diz o verso 22 a 24, para o corpo ressurreto. Isso faz toda a diferença. E olha só, muito interessante, a gente falou lá no início sobre Charles Templeton, né, que foi esse jovem evangelista e pregador que de repente ele abandona o cristianismo e ele foi entrevistado quando ele tinha 83 anos, ele foi entrevistado pelo Lee Strobel. Essa história está no livro do Lee Strobel chamado Em Defesa da Fé, que você pode dar uma olhada depois. Ele diz o seguinte, que quando ele deixou de acreditar em Jesus, foi como se ele encarasse a morte de alguém muito próximo. Pois segundo ele, e aí, as palavras do Charles Templeton, ninguém na história tocou os corações de homens e mulheres como Jesus, cheio de compaixão e sabedoria. Tudo de bom, decente e puro que eu aprendi vem de Jesus. E se eu posso colocar dessa forma, eu sinto sua falta. Então está aí, essa é a experiência de um agnóstico já aos 83 anos, que já não tinha forças para crer, mas que sentia falta de alguma forma de Jesus. Quando a gente lida com uma verdade dessa, com a maior dúvida das nossas vidas, porque se Deus existe, isso muda tudo em nossas vidas. Se Deus existe, isso muda como eu vivo e como eu me relaciono com outras pessoas. Se Deus existe, isso muda como eu me relaciono com Ele. Jesus questiona e Ele demanda uma resposta deles. Ele diz o seguinte, mas espera aí, vocês não acreditam? Então Jesus, ao mesmo tempo, ele teve firmeza no que ele disse, porque o que ele diz é o seguinte, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. É isso que Jesus diz. Jesus, de alguma forma, espera de mim, espera de você e de cada um de nós uma resposta. E você? Você crê? Puxa, como você demora talvez para crer. Como você tem demorado talvez para entender. Será que você não está percebendo o que está acontecendo? E aí ele passa a explicar as Escrituras para esses dois seguidores dele. E ele vai explicando e vai ficando tarde e ele de repente Jesus, ele dá a entender que ele vai continuar caminhando e como era costume na época, esses dois seguidores, eles falam, não, vem então aqui ficar com a gente, vem aqui se hospedar junto com a gente, vamos comer e você vai se hospedar ali junto com a gente. E eles, a palavra diz que eles insistiram, vai dizer no versículo 29, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. É isso que acontece. Então, quando a gente analisa esse texto, a gente vai ver claramente que tem alguns pontos que eu quero traçar um paralelo para nós. Então, primeiro ponto, os discípulos, esses seguidores de Cristo, eles estavam ali discutindo e conversando sobre o que tinha acontecido. E agora, para onde a gente vai? O que a gente faz? Esse que era o nosso Redentor, que era a nossa esperança de redenção, ele se foi. Mas eles estavam ali discutindo, eles estavam questionando e lidando com essa questão de verdade, para valer, sabe? Não era brincadeira, era uma questão determinante para eles. Segundo ponto, é interessante como Jesus entra e Jesus começa a caminhar com eles. E aí eu proponho que, assim como eles, que a gente discuta também sobre essa questão tão importante da nossa vida, a própria existência e ressurreição de Cristo. Se Jesus existiu e Ele ressuscitou, isso muda tudo.
E quando Jesus passa a caminhar com eles, é interessante porque eles não percebem que é Jesus, mas Jesus está ali caminhando com eles. E eles passam, inclusive, a explicar para Jesus. Jesus se interessa com o que está acontecendo ali. E eu queria também lembrar que nas Escrituras a gente vê claramente o interesse de Deus pela humanidade. O interesse de Deus por cada um de nós. Ele se interessa por nós. Ele se interessa e se importa conosco. É isso que acontece. Depois, quando ele explica, e Jesus passa a explicar para eles tudo o que acontece. E como Jesus mostra que nas Escrituras tem tudo falando sobre ele. Lembrando que naquele ponto, as Escrituras eram o Antigo Testamento. E o que eles tinham lá apontava para Cristo e o que ele deveria sofrer, o que Jesus deveria sofrer. Era isso que apontava lá. Terceiro ponto. Aí Jesus, de repente, ele dá a entender que vai continuar a caminhada, mas já está ficando tarde. E aí, como a gente vê, no verso 29, a gente vê que eles insistem para que Jesus fique com eles. Era comum naquela época eles oferecerem, sim, lugar, oferecerem hospedagem, principalmente para um viajante, quando estava ficando tarde. Mas o que eu queria dizer é, quanto a gente tem insistido para que Jesus esteja conosco? Quanto que a gente tem insistido para que a gente ouça mais as palavras de Cristo, para que a gente entenda mais as Escrituras e que a gente possa mais e mais viver isso? Porque o que eles fazem aqui é insistir. E olha só o que acontece quando eles insistem. Jesus vai até eles, no versículo 30, Jesus é o hóspede que se torna o anfitrião. E quando a gente insiste, quando a gente reconhece que a gente necessita das palavras desse que é o mestre, ele vem, ele é o convidado, ele é convidado por nós, mas ele se torna um anfitrião, porque o texto vai dizer que ele dá graças e ele parte o pão, ele entrega para esses discípulos. É isso que acontece. A minha vida já não é mais minha, a minha vida passa a ser de Cristo. Quando eu me entrego completamente e o convido para fazer parte da minha vida e falo, olha, eu não entendo tudo, eu não tenho todas as minhas dúvidas sanadas, mas eu te convido para fazer parte da minha vida. Ele vem e ele se torna um anfitrião. E ele parte o pão e ele nos alimenta. É isso que acontece aqui. Esses discípulos são alimentados. E quando isso acontece, o texto vai dizer que os olhos deles são abertos. É isso que diz o versículo 31. Os olhos deles são abertos. E eles ficam tão inquietos, e eles falam, puxa, não estava ardendo algo dentro de nós? Quando ele falava, será que não tem ardido algo dentro de você? Será que não tem ardido aquele algo e você por vezes você tem deixado isso quieto, você tem acalmado isso, mas se tem algo ardendo dentro de você, preste atenção, é Jesus chamando você e eu para que nós estejamos à mesa com Ele, para que Ele seja um anfitrião e para que nós sejamos alimentados. E assim os nossos olhos vão se abrir e a gente vai ver uma nova realidade. As dúvidas a gente vai ter. A gente nunca, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ser sanado de todas as dúvidas. Mas, quando a gente convida Jesus, que é a resposta, a maior dúvida que a gente pode ter, que é a resposta da nossa própria existência, quando a gente o convida para Ele fazer parte das nossas vidas, tudo muda. Nós somos acolhidos e a gente fica tão eufórico que a gente corre os 11 quilômetros de volta e a gente vai estar junto com outras pessoas e a gente vai anunciar essa mensagem. Que essa seja a mensagem que faça diferença na minha e na sua vida. Essa mensagem de Lucas 24, do Cristo ressurreto, que acolhe dúvidas, mas que espera uma resposta sua e minha. Que a gente escolha a vida, que é o próprio Cristo ressurreto. Deus te abençoe. Em meio às tribulações,
Assim nós terminamos mais um culto, nós terminamos mais uma reunião online ou reunião virtual, como você quiser chamar, onde nós pudemos, mesmo à distância, juntos ainda, focar os nossos olhos e os nossos corações na palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você consiga, pela graça do Espírito Santo, ter condições de colocar em prática, de derramar o seu coração para praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais uma palavra que veio de encontro aos nossos corações. Que pela tua misericórdia o Senhor nos ajude a viver e a praticar os teus ensinamentos, a viver como aqueles que te amam, que te obedecem e que fazem aquilo que o Senhor tem nos ensinado a fazer. Obrigado, Senhor. Continua a nos guardar e guiar nossas vidas no restante dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça que você pode acompanhar as outras mensagens no link que está ao lado e as séries através das plataformas de podcast.